Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar sobre Tropa de Elite de 2007, dirigido por José Padilha. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. Saiba que nesse nosso bate-papo vai haver spoilers. Então, se você ainda não assistiu, vá assistir e depois retorne à nossa conversa. Outra coisa importante a mencionar também é que a gente está... Esse é mais um filme de uma série de filmes que a gente analisa sob o recorte temático chamado Sociedades Opressivas. Então, a gente já falou de vários filmes de sociedades opressivas, esse é mais um deles. Então, a gente vai analisar esse filme sob esse aspecto. Então, vai lá, Francisco. Conta aí, como foi? É interessante Tropa de Elite, porque é um filme que eu vi quando saiu. Eu era bem criança, tinha uns 11, 12 anos, mas eu vi. Daí depois eu reassisti quando eu era adolescente. Eu lembro que a última vez que eu vi, há uns 6, 7 anos atrás, eu lembro que eu tive uma noção assim que o filme era um filme meio fascista, que colocava o Capitão Nascimento num pedestal, que, né, de certo modo falava que o BOPE era uma instituição interessante. E agora que eu revi, eu vi que não, que na verdade o filme ele tem um problema, mas que eu não acho que é um problema. Na verdade, acho que só tem interessante no filme, que o filme ele não tem bem assim uma linha narrativa muito bem definida, sabe? Esse filme ele é ao mesmo tempo a história do Capitão Nascimento, como um capitão que quer se aposentar, que quer sair do BOPE, mas precisa ter um substituto dele ali, por uma responsabilidade dele diante da instituição. É ao mesmo tempo também quase que um, entre aspas, romance de formação, né, do Matias, que passa de um jovem idealista para um policial do BOPE, né, que com todas aquelas coisas que o Capitão Nascimento fazia. Então, ele que queria acreditar na justiça, nas instituições, fazer o bem, acaba indo para essa instituição mais violenta, né? Então isso acaba... tem uma frase que abre o filme, não lembrava disso, que é que não é o caráter das pessoas que está agindo, né? São elas na sua situação social, é isso que faz as pessoas agirem, é isso que move as pessoas, né? Então a gente vê isso, né? O Matias se tornando esse capitão, né? E esse era justamente esse soldado Bob, né? E é interessante que isso era justamente a primeira proposta do filme, né? O filme ele tinha que ser a história do Matias desde criança, um menino negro, pobre, que viu a violência, que viu a polícia, até ele entrar no BOPE e virar isso. O filme era muito longo, acho que tinha umas 3 horas, então eles reeditaram o filme e o filme acabou ficando assim, o Wagner Moura com protagonismo maior. Mas o filme não deixa de contar a história do Matias, né? O fio narrativo, né? O personagem que se transforma, que tem a transformação dramática, é o Matias, esse personagem. E terceiro, é um filme didático. É um filme que mostra, um filme que é um retrato, né, pelo menos da época, né, hoje em dia já mudou algumas coisas, mas é um retrato de como era a violência do Rio há 15 anos atrás. Falando dos jovens, a faculdade que consumiu muita maconha, falando do vínculo entre políticos e traficantes, né, do traficante que pode até deixar uma ONG entrar ali, mas ele também, se pisar no calo dele, ele já mata todo mundo. Falar do policial comum que se corrompe porque ganha muito pouco, não vai se arriscar. Falar do BOPE, que aparece como uma instituição que é incorruptível, mas também é um completo assassinato de qualquer ideia de cidadania, né? Então é um filme didático, assim. É um filme que é quase como uma aula, né? Ele explica mais ou menos, o Padilha tem essa característica, né? Isso aparece em outros filmes dele, o Ônibus 174, e até o Robocop que ele fez, né? Também ele sempre faz mostrar vários pontos de vista de uma questão só, né? Então acho que esse filme ele aparece como esses três: um retrato, uma história do Capitão Nascimento e uma história do Matias virando esse cara. E por isso eu achei o filme interessante. Bom, eu acho o filme interessante por vários motivos também, mas o que eu fiz dessa vez foi um pouco diferente. Eu assisti várias entrevistas, vários posicionamentos do José Padilha. Então é interessante que a gente já vem fazendo esse tipo de bate-papo faz tempo, e parece que agora que o tempo está se passando, eu quero saber mais dos bastidores, de onde vieram as ideias, de onde vieram instigações, sabe, do próprio diretor, da pessoa que criou o roteiro e tudo mais. E aí eu percebi que ele fez meio que uma trilogia sobre esse tema, que era um tema angustiante para ele. A trilogia é aquele Ônibus 174, que ele fez tipo um documentário, que é um problema cavernoso, né, uma pessoa que pegou um refém, pegou as pessoas do ônibus como refém e fez um show
um show mesmo, um espetáculo a céu aberto, com a polícia e todas as pessoas junto, foi filmado na televisão e nunca teve alguma coisa tão explícita assim, porque o ônibus é todo de vidro, então as pessoas puderam ver. Aí ele fez o Tropa de Elite 1 e ele fez o Tropa de Elite 2. Então, assistindo esses 3 filmes, aí eu acho que se tem uma boa ideia do que o camarada pensa. E, além disso, ele foi na televisão, nessas entrevistas, que nem eu vi uma entrevista dele com a Maria Gabriela e vi uma entrevista dele com o Pedro Bial, do qual ele aponta os políticos de uma forma feroz, ofendendo, assim, de uma forma muito direta. E ele, eu não sei, eu acho que ele cavou mesmo na alma dessa imundície humana que existe no Rio de Janeiro, nessa politicagem, nessa roubalheira e tudo mais. E eu não sei, a partir de ter visto tudo isso, eu fiquei meio angustiado. É como esse nosso país e nossas instituições, principalmente no Rio de Janeiro, que é onde ele está apontando, estivessem muito sujas, sabe? O policial, ele é corrupto, ele cresce em meio à violência, o bandido, a pessoa lá que sequestrou o ônibus, que fez o que fez, é vítima também, porque ele nasce na violência e ele é abusado desde a infância pelas próprias instituições nacionais. E aí parece que eu fiquei com uma sensação muito ruim. A gente que tem falado de sociedades opressivas, eu nunca tive uma sensação tão forte que a gente vive numa sociedade muito feia. Te fez alguma coisa assim, esse filme? Piorou? Minha percepção parece que piorou. Enquanto a gente estava falando do nazismo, parece que estava de um jeito, mas agora parece que... Ou do Hotel Ruanda, né? Coisas horrendas. Essa trilogia aí conseguiu me deixar numa... Meu, que é isso? Diga lá, o que você acha? Te fez alguma coisa pior, melhor? Então, eu lembro que quando eu vi o documentário O Ônibus 174, eu lembro que a sensação foi mais forte, né? Principalmente por aquele final, né? Aquele final, eu não sei se é nesse documentário, ou se é um outro também, chamado Notícias de uma Guerra Particular, não sei se você viu esse documentário, que no final eles começam a colocar vários nomes de pessoas que morreram nesse confronto com a polícia, e aí os nomes estão em preto, né? E de repente cobre a tela toda, a tela fica preta, não dá mais pra ver nada, né? De tanto registro de gente morta. Mas assim, eu lembro que esse 174, eu lembro que ele foi até mais forte, né? Não sei, talvez por ser um documentário. O Tropa de Elite, ele também é um filme que, assim, ele tem momentos cômicos, tem um momento de ação, tem um momento de romance. Então, acho que ele é um filme muito rico, né? Nesse sentido narrativo. Então, eu acho que o documentário dele, né? Que inclusive o nome do protagonista é Nascimento, né? Que nem o menino do ônibus, né? Ele bateu mais forte. E o Tropa de Elite 2, eu já senti que ele estava tentando, assim, fazer um filme crítico, mas tentar apontar um caminho, e eu não sei exatamente se ele apontou certo esse caminho, principalmente falando que o policial espanca o deputado, sabe? Eu acho que é tentar eleger um super-herói para resolver a coisa, não sei se é por aí, entendeu qual é o ponto? Sabe, acabar o filme com um discurso, assim, porque assim, o Capitão Nascimento ele não é um super-herói. E o 2 tentou meio colocar nesse protagonismo, ele ser o cara, tal, entendeu? Então isso aí eu lembro que eu preferia ele mais como um mortal, que ele aparece no Tropa 1 do que no Tropa 2, né? Você sentiu essa sensação por não ver uma saída, ou porque você acha que ele mostrou isso de um modo muito cru? Eu acho que é porque ele expôs mais coisas. Parece que eu estava vendo num plano superficial, assim, médio superficial. E, de repente, você vê que toda a política está engajada na corrupção. Eu tive essa sensação ruim foi de realmente ver que, por exemplo, se o político deixa todas essas drogas passarem para o Rio de Janeiro, depois essas drogas estão avalizadas e, em alguma medida, pelos políticos. Essas drogas chegam lá e, de repente, o próprio miserável, que é o morador da favela, ele é meio que inútil e começa a nascer as milícias, e as milícias são coadunadas com os políticos, e aí elas fazem toda uma ação para ganhar todo um capital para eleger político, e ela elege o político. Então, ele tem também um outro trabalho que chama O Mecanismo, que é um documentário, que ele tenta explicar através da Lava Jato o mecanismo de como toda essa estrutura de corrupção funciona, desde o político até o bandido de rua, e de como isso já existia, isso continua existindo, isso é uma máquina, é um mecanismo que está operante. O policial é corrupto, nas entrevistas dele, ele perguntou aos policiais, e aí os policiais responderam
para ele mesmo, nas entrevistas, que eles mesmos sabiam que 50% a 70% dos policiais das corporações são corruptos. Então, imagina, se o próprio policial que estão dentro das corporações dizem que 50% a 70% dos policiais são corruptos. E no Rio de Janeiro agora tem toda uma estatística de como as milícias funcionam. As milícias partindo dos policiais e as milícias do pessoal humilde, das favelas, também maquinando para poder corromper o sistema. Então, o que acontece? Me dá uma sensação de uma coisa tão encalacrada, sabe? Que a segurança pública é uma tira, a pessoa que vai presa também, ela não é recuperada para ser posta de novo na sociedade. A gente já conversou sobre isso no Urso Branco, lá quando a gente falou, né, desse episódio do Black Mirror. E aí, então, é essa sensação de frustração, uma sensação assim que você está lidando com uma coisa muito mais estabelecida. A gente que está falando de sociedades opressivas realmente é um mecanismo, e aí que impotência, porque a gente aqui está falando, né? Ainda bem que nós estamos falando, porque quem mais está falando disso? O falar é só o começo. E quem é que vai mexer nessas estruturas? Quem vai mexer nessas estruturas? Começa pela essa discussão, porque eu acho que aqui a gente está fazendo um trabalho de formiguinha. A gente está tentando expor esses temas. O cara, né, o José Padilha fez um super trabalho. O cara que fez também lá Cidade de Deus, que a gente já comentou aqui também, fez um excelente trabalho de exposição. Mas além da exposição, tem o trabalho de modificação e transformação disso. Essas obras, elas têm um peso grande, porque, assim, numa democracia, o voto popular, né, não só a democracia nacional de voto popular, né, tem outras maneiras, mas no nosso regime, o voto popular é o que vai renovar a classe política. Não estou falando que a política resolve tudo, a gente sabe que não, a coisa é muito mais complicada, é um mecanismo, como você falou, mas tem uma classe política que se beneficia disso, e a parte do problema. O Tropa de Elite 2, né, tem dois momentos, né, dois personagens que ele cita, né, o cara da ONG, que quer ser senador, e está ali para se beneficiar politicamente. Depois aparece o coronel lá da PM, do lado de um deputado, que ele também é cabo eleitoral do cara, e aí ele fala, não, deputado, isso vai melhorar muito. E o deputado fala, vai melhorar quanto? E em paralelo está tendo tiroteio lá na favela. E as pessoas, eu acho que elas têm que tentar se conscientizar desse problema, e aí é o valor do filme, e talvez esse debate que a gente está tendo, para poder votar em pessoas que, pelo menos, claro que o cara pode ir lá mentir, a gente vota nele, tudo por a mesma coisa. Mas para uma pessoa tentar, pelo menos, um discurso que, pelo menos simbolicamente, se afaste disso, entendeu? Porque o grande problema do Tropa de Elite na época, eu lembro, era que as pessoas acusavam, e foi essa leitura que eu tive uns anos atrás, quando eu li, e quando eu vi, e depois agora que eu revi o filme, eu já tive uma outra visão, né? Mas, assim, que o filme é um filme fascista, que o filme é um filme que faz apologia à violência, que ele defende o Capitão Nascimento, porque a maioria das pessoas que viu o filme concordam com o Capitão Nascimento, né? Eu pensei nisso, quer dizer, o Padilha, ele tentou fazer um filme para falar, vou expor a violência da polícia. O BOP não é corruptível, vírgula, porque em relação aos valores da cidadania, eles são super corruptos. Eles fazem coisas que eles matam, eles torturam, eles vão lá para matar. O símbolo deles é a morte. Isso é bem explícito, que é mais absurdo ainda. Então, é um outro tipo de corrupção. Não é a corrupção que você se beneficia aqui, mas é uma corrupção de higiene social, de destruição da cidadania. E muitas pessoas concordam com isso. Então, o Tropa de Elite veio tentar fazer uma crítica, como diz, não muito trabalhado, porque a gente não sabe direito qual que é o foco narrativo do filme, o filme é meio inconstante nesse sentido, mas, por outro lado, ele falou com pessoas que pensam igual, que bandido bom é bandido morto, entendeu? Que a gente tem que ter esse tipo de coisa para... Quanto mais arma a gente tiver na sociedade, mais a gente vai poder matar bandido e mais segurança a gente vai ter, entendeu? Então, eu acho que a importância desse filme, a importância do debate, de expor, é tentar conscientização para tentar trazer pessoas que batam de frente com esse sistema, né? Que não tenham medo de tentar mudar, de cortar as asinhas desses caras, sabe? De não dar espaço para eles avançarem. Mas, por outro lado, também, eu acho que tem mecanismos que são tão, sabe, uma coisa tão difícil de você entender, sabe, de achar, que podem falar tanto do fundo da alma humana,
como policial que não quer subir do morro para tomar tiro para ganhar uma miséria, como também eu acho que, sabe, são coisas que acontecem em bastidores tão escondidos que a gente não tem nem noção. Eu acho que, assim, essa exposição, ela fala de uma superficialidade, assim, ó, esse é o panorama, mas nos corredores, trem, eu acho que a gente não tem a menor noção do que de fato acontece, entendeu? Porque há essa corrupção, as estruturas de corrupção, sabe? Devem ter ligações entre uma coisa e outra que a gente não tem nem noção como de fato existe. Então, mas eu acho que essa decepção que eu fiquei de ontem para hoje, depois de ter visto várias entrevistas do José Padilha e de ter assistido os filmes e tudo mais, é porque existe né, você está falando dos bastidores, o que acontece por trás, é porque ele está dizendo que existe esse bastidor, e ele é muito grande. Essas pessoas é tipo um ecossistema de corrupção. Matar o bandido é uma coisa pequena, até, perto do interesse, tirar proveito desse pessoal que está na favela, sabe? O político tirando proveito disso, né? Eu assisti também ontem um secretário de Segurança Pública do Rio, já aposentado, falando sobre as experiências dele e na tentativa, dos empenhos dele de tentar melhorar lá a vida. E ele foi o criador daquela, como que chama? EPP, uma coisa assim, tipo uma... UPA, das favelas, né? Na favela, ter vários postos, assim, lugares... policiais, né? Policiais, para a pessoa moradora se sentir mais segura em alguma medida. E aí eu senti muita honestidade no camarada, falando do que ele tentou, porque... Imagina eu, né, com toda a minha boa vontade, ou você com toda a sua boa vontade, ou uma pessoa muito mais informada e instruída para esse mundo, tentando chegar lá e mexer nesse mecanismo. Né? Como o próprio Capitão Nascimento, eu acho que o que ele toca, e tocou a mim, acho que tocou a muitas pessoas, é que ele honestamente acreditava que ele ia fazer uma transformação nesse processo. Eu acho que o que causa esse descompasso, esse mal-estar, é saber de que mesmo as pessoas mais bem intencionadas, elas não vão conseguir fazer grandes coisas. Então, o Capitão Nascimento, quando ele estava torturando uma pessoa, ele estava acreditando verdadeiramente que, tirando o bandido dali do meio, ele ia ajudar aquela comunidade, ele ia ajudar aquelas pessoas. Bandido, esse posicionamento fascista não vinha de uma corrupção, que nem aqueles amigos dele lá, que simplesmente matava a torto e direito, estava tirando propina e estava tirando vantagem. Ele não estava tirando vantagem desse jeito. Ele estava simplesmente querendo fazer o melhor dele. Então, essa tortura dele, esse fascismo dele, parte de um lugar muito honesto, parte de um lugar muito... Eu quero melhorar, eu verdadeiramente não vou me corromper, eu não vou pegar propina. Isso por si só já diz muito, porque o policial que pega propina, ele já por si só, você não confia nele, ele não é confiável, né? Então, quando eu vejo esse Capitão Nascimento, eu penso muito no Jack Bauer. Eu assisti aquela série inteira 2 ou 3 vezes, 24 horas. Então, o Jack Bauer, ele vivia torturando pessoas à torto e direito, sempre com o propósito de resolver uma coisa muito maior, onde muitas pessoas sofreriam. Ele não poderia deixar a coisa correr solta ou ficar esperando da burocracia. Porque como que funciona a burocracia nossa nacional? Você prende o preso, ele manda para delegacia, preenche um monte de formulário, o cara no dia seguinte tá solto. Então ele procurava, mesmo levando todas a pancadaria, porque ele não estava vivendo no mar de rosas, ele estava vivendo numa baita de uma pressão colossal. Eu consigo entender muito bem como que as pessoas aplaudiram o Capitão Nascimento, porque ele não parte de um lugar de corrupção, os movimentos dele partem a partir de um lugar de honestidade, de vamos resolver. Eu estou tentando fazer o melhor e eu estou tentando ficar nesse lugar que não se corrompe. Mas a que preço? Ele perdeu o casamento, ele perdeu as estribeiras, porque ele estava surtando já, com tremedeira, com tremelique, com ataque de pânico, e estava lá ainda acreditando que ele só podia sair da corporação depois que ele deixasse um substituto. Olha a investida de uma pessoa que acredita de verdade. Você consegue ver esse aspecto do Capitão Nascimento? O Capitão Nascimento, ele de fato ele aparece, né? Ele fala, né? Ou se omite, ou se corrompe, ou escolhe a guerra. Eu escolhi a guerra. Então ele já coloca, estamos numa situação de urgência e eu sou o cara que estou disposto a fazer tudo para limpar. Mas incorruptível, a partir desse lugar que, para ele, pelo menos, é incorruptível. Sim, corruptível.
Por mais que tenha todas as contradições, aquela coisa quando eles citam Foucault no filme, né, de que as instituições estão lá para defender as elites, ele está sempre atrás de favelado, ele nunca vai atrás de um grande, né, de um grande empresário, de um político, está sempre, digamos assim, entre aspas, matando peixe pequeno. Mas tá, tudo bem. Só que no final do filme, o Nascimento fala, a última sequência do filme é ele caçando o baiano. Ele tem que matar o baiano, porque ele fala, o sono do Papa já está garantido. O Neto fez isso, quando ele entrou na minha, né, no meu batalhão, a gente matou mais de 30 traficantes e tal. Então, assim, ele falou, a missão já estava feita, a gente conseguiu fazer isso. Mas agora eu quero vingar o cara. Então, aí a vingança já não é mais a justiça. Porque o baiano já estava fugido. Porque quando ele mata o Neto, ele vê que o cara era do BOPE. Ele já estava foragido. Tudo bem, ele tinha que ser preso. O Nascimento foi matar o cara. E aí ele usa do poder policial estatal para extrapolar, né, porque era só prender o baiano estava indefeso, para matar o cara, para vingar o Neto e para fazer quase que um rito de passagem do Matias, fazendo ele assassinar o cara a sangue frio. Então, quando eu vejo isso, eu penso, esse cara, não é que ele só quer o bem, ele gosta de mim. Ele faz isso também por vingança, por sadismo, entendeu? Ele está no nível além. Ele podia fazer um cerco e falar, baiano, entrega sua arma, vamos para a delegacia, você é um cidadão, você tem seus direitos, se você está cercado, perdeu, vem com a gente. Não, ele fez uma emboscada para matar o cara e ainda matar com requinte de crueldade. Quando o baiano falou para não tirar na cara, ele pegou uma calibre 12 para explodir a cabeça dele. E aí o final do filme é enigmático, porque é o baiano implorando para não matarem ele daquele modo e o Matias atira. E acaba. Final, assim, meio chocante, né? Isso realmente, segundo nossas leis, a nossa democracia e o que se espera de um policial, não é isso. Mas num ambiente tão hostil quanto a favela, vou tentar fazer alguma advocacia aqui, defesa para o cara, né? Num ambiente tão hostil, onde as gangues elas lutam por espaço e poder. Elas estão o tempo todo interagindo um com o outro, espaço e poder. Então, agora, o que acontece? Se você vai lá, mata uma pessoa do BOPE, que supostamente é a instância última, tudo mais, também se chama o BOPE para o abacaxi que ninguém resolveu. Ele é o cara que lida com isso. Todo mundo sabe, ele usa caveira e tudo mais, as instituições sabem e se valem disso. Vem o Papa aí, chama o BOPE. Ele é a instância última de segurar a bomba, de matar os outros e lidar com o problema. Como está vivendo nesse lugar de alta competição por poder, a mensagem que um policial desse tem de fazer, por exemplo, quando mata alguém da corporação dele, é deixar muito claro, é como o rei fazia nos antigamente, você mata e coloca a pessoa exposta para a favela inteira, como o rei fazia, colocar a cabeça do vilão, do opositor na frente do castelo, para dizer, olha, você acha que você tem poder? Não tem, porque aqui quem mata sou eu. Né? Então, é um ato de crueldade? Lógico que é. Tá certo, segundo a nossa... O certo é relativíssimo, né? Tá certo, segundo a nossa democracia, as nossas leis? Não. O que é certo, segundo nossas leis? Pega o baiano, preenche um monte de formulário, leva ele para a cadeia, ele vai ficar preso? Não sei. Né? Eu mesmo conheci um juiz aqui, que eu conversava com ele com alguma regularidade, que ele cantava no coral comigo, ele falava, você não tem ideia, juiz em cidadezinha de interior, ele não só ajuiza sobre causas do tipo A, do tipo B, do tipo C. Todas as questões que aparecem na cidade caem sobre o juiz da cidade. E ele falou, quantas vezes me veio gente com formulários mal preenchidos, que eu estava evidente que a pessoa era um bandido, era uma pessoa facínora, etc e tal, e eu tive de libertar. Por que eu tive de libertar? Porque eu sou um burocrata. Ele não falava bem assim, eu estou também traduzindo um pouco as falas dele. Porque ele era um burocrata e não tinha indícios ou documento suficiente para manter aquela pessoa na cadeia. Então, nesse nosso país, da burocracia, o que acontece? Um baiano que matou tanta gente, que fez mal a tanta gente, certo? Que estava só esperando, talvez, abaixar lá a parte nervosa, ele simplesmente ia retomar. Por que ele não saiu da favela fugido e foi para outro lugar e começar a vida em outro lugar? Ele é uma pessoa bonzinha? Ele merecia misericórdia? Ele merece voltar e talvez dar um hello na delegacia e voltar para a favela no dia seguinte e começar a matar gente de novo? Onde que está a justiça nisso? Não, assim, eu entendo. Só que o problema é que o BOPE ele é uma resposta de negação da cidadania. Sabe aquele... É uma história em quadrinhos, mas também foi um filme, com o Stallone, o juiz Dredd, sabe? Era um policial que ele andava com um capacete, que era um computador, e quando ele encontrava o cara,
ele sentenciava ali, você está condenado à morte, pum, e matava o cara na hora. Ele já acelerava a burocracia. Robocop é assim, né? É tipo isso, é tipo um Robocop. Ele já pegava ali, peraí, você está condenado à morte. Paulo, passava o cara ali mesmo. Não, mas isso daí estava embasado em leis e num algoritmo sofisticadíssimo, né? Sim, mas o fato é, o nascimento é como se fosse um prenúncio disso. É como se fosse assim, olha, todo mundo sabe que o cara é mau, então vamos mandar matar o cara. Mas aí, peraí, mas e os advogados criminalistas? E os direitos dele? Sabe assim? Quer dizer, o que a gente tem que fazer é uma melhor investigação, leis mais duras, certo? Temos que fazer, mas quando esse temos que fazer vai acontecer? O que nós temos no dia a dia é um monte de gente corrupta, inclusive os advogados e todo o processo dentro de uma delegacia e dentro das cortes, e aí a pessoa está de volta na rua para comandar o tráfico na semana seguinte. Só que esse método do nascimento não resolve o problema. Ele é, entre aspas, paliativo, entendeu? Porque o trabalho para uma recuperação ele tem que ser um trabalho muito grande, desenvolvimento social. A sociologia nasceu assim, né? Tentando entender a violência não como um problema de caráter, que é o que eu falo no começo do filme, né? Mas como um problema do meio, certo? A violência no fruto desse meio. Então, assim, o que resolve a violência não seriam armas, mas talvez escolas, um plano para o cara poder viver a vida dele, trabalhar com uma coisa interessante, entendeu? Saber um desenvolvimento que talvez tentaria diminuir isso, essa possibilidade de o cara ser estudante, mas ao mesmo tempo ser um traficante, porque talvez ele saiba que, por mais que ele estude, ele sempre vai ter menos oportunidades, sempre vai ser mais difícil para ele. Conheço, né, uma mulher que ela foi, inclusive, diretora de escola, ela trabalhava na periferia. E ela falou assim para mim, ela falou, eu via menino de 12, 14 anos se envolvendo com o tráfico. Eu falava, não faz isso, tem vida curta, não vale a pena. Eles falavam, mas o que adianta viver muito? Esses caras são tratados que nem rei. Onde eles vão, todo mundo joga tapete vermelho para eles. Entendeu? Então, assim, tirar essa ideia da cabeça do menino. Porque é que nem o Cidade de Deus. Você mata um dadinho, né, o Zé Pequeno, as crianças já vão pegar o lugar dele. O próprio Rodrigo Pimentel, né, que inspirou o Capitão Nascimento, né, que escreveu, ajudou no roteiro desse Tropa de Elite, foi o consultor e tudo mais, né, ele falou, quando eu trabalhava no BOP, a gente pegou um traficante da pesada. E a gente viu que o cara tinha tipo um registro, sabe? Tudo organizadinho, né? Ele falou, tenho tantos fuzis, tenho tantas pistolas, tenho não sei o que lá, tenho tanto de maconha. E ele tinha uma lista de pessoas que queriam entrar pro exército dele. Só que ele não tinha grana para pagar, então estava em stand-by. E era tipo umas 200 pessoas, esperando um soldado morrer, né? Porque não tem aposentadoria nisso, né? Ou ser preso, para ele. O plano de carreira tem esse problema, né? Eles não pagam INSS, né? Mas assim, esperar um cara morrer ou ser preso para entrar outro. Então, quantas pessoas, para ser efetivo isso, Capitão Nascimento, jogando o humanismo fora da minha fala, quantas pessoas ele teria que matar por ano para, de fato, funcionar esse modelo? Sabe, entendeu? Qual seria a efetividade disso no sentido de, assim, quantos eu teria que executar para acabar de fato com o tráfico, sabe? É aí que está. Na minha angústia do começo da nossa fala de hoje, é exatamente entender que existe um mecanismo muito maior que está, inclusive, nos políticos, nas supostas pessoas que deveriam defender e trazer as outras condições, porque segurança pública não é simplesmente colocar só o policial lá para matar ou o policial lá para botar respeito na favela. Você tem de dar educação, você tem de fazer todo um acompanhamento psicológico para conseguir conciliar as emoções com os espíritos, com as necessidades da favela, tanto para os moradores como para os policiais, porque aquilo é insano. Mas aí o que acontece? Existe uma questão muito imediata, tem um bandido ali que mata, tortura e tudo mais, e você precisa resolver o problema ali na hora. Ou não, né? Você simplesmente vira as costas e fica esperando que alguém de boa vontade, alguma ONG, alguma coisa milagrosa venha prover essa boa educação, essa assistência psicológica e tudo mais, que não acontece. Então, como um Capitão Nascimento pensa? Ele pensa de uma forma muito imediatista. Esse cara que está matando, torturando e botando fogo nas pessoas, estuprando, etc. e tal, então
eu mato ele agora. Só que ele sai e já entra outro. Só que você mata o outro e tem o outro. E aí o que acontece com o Capitão Nascimento? Ele entra em parafuso, porque ele vê que o trabalho dele é inútil. E outra coisa, quando ele se dá conta que o problema é que é um mecanismo muito mais tenebroso, não está nem no coitado ali que virou aquela coisa horrenda, que é a pessoa pobre, é a pessoa abastada que está dentro de um barco, dentro de um avião, morando nos Estados Unidos, que está sendo grande privilegiado e cantando a bola da vez. O que dá vontade? Dá vontade de o Clube da Luta, dá vontade de colocar umas minas nos prédios e destruir prédios inteiros para poder dar conta de resolver isso. Mas por hora, mata esse camarada, porque ele tá demais. Ele já virou o monstro do sistema, é que nem a volta dos mortos-vivos. Ele já tá transformado, ele já virou, ele já tá virado. Não tem como recuperar esse cara. Uma coisa que tá virada, você mata. E depois vai vir outra, lógico, mas para esse momento é melhor fazer isso. O que você acha dessa ideia desse imediatismo enquanto não se encontra uma solução maior e melhor? Então, eu entendo num confronto contra a polícia, o cara fazer ou tudo ou nada e acabar morrendo, isso até eu entendo, mas a polícia pegar, torturar a mulher do cara com filho pequeno, sabe, torturar meio mundo e pegar ele na crueldade, matar, aí eu já acho que assim, isso porque aí já não é um confronto, sabe? Um confronto de matar ou morrer, e isso acontece, ok, isso está previsto, por isso a polícia anda armada. E por isso os traficantes se armam também. Mas eu acho que esse caçar e matar, porque assim, ou a gente coloca a pena de morte, entendeu? Mas eu acho muito inocente a morrer isso, mas ou a gente coloca a pena de morte, e aí a gente legaliza essa morte, ou eu acho que fica uma atitude marginal e criminosa da polícia. Sabe, eu entendo como o Nascimento pensa, ele acha que ele está fazendo um mundo melhor, se livrando de uma escória, de um lixo. É difícil, inclusive, ver no filme você condenar a morte do baiano, né? O filme está achando assim, isso, mata esse cara, né? Pô, o cara queimou outro vivo no pneu, esse cara é um monstro e tal. Mas, por outro lado, ele é um cara que precisaria, não do Matias como policial do BOPE, mas como Matias como advogado criminalista, que é o que ele fala numa parte do filme, né, na entrevista de emprego, né? Ele falou, quero ser advogado criminalista. E aí eu até queria te perguntar isso, né, Henrique? Você acha que o Matias serviria mais à sociedade como advogado criminalista ou como policial do BOPE? Eu não sei, precisaria refletir muito mais sobre isso. Mas como um oficial do BOPE matando, entrando lá naquela... Isso acontece no Tropa de Elite 2, né? Que ele mata uma pessoa, né? Na cadeia. Na cadeia, ele vai lá, mesmo não cumprindo ordens, ele vai dar um tiro e mata. E como advogado, eu não sei, porque se ele fosse advogado do baiano e conseguisse libertar o baiano, ele é só uma pequena... Né, pensar em segurança pública, eu vi isso desse secretário de segurança, ele falou, a segurança pública, a polícia é só um pequeno elo em todo isso. Você precisaria, talvez, ter um advogado para defendê-lo e depois você precisaria reinserir o camarada com educação, com uma reintegração de uma infância de abusos, com uma vivência inteira de abusos. Né? Mesmo as penitenciárias não têm condições, não dá nenhum acesso de reinserção, reintegração à pessoa. Que dirá fazer um acompanhamento psicológico longo e pormenorizado para fazer uma transformação na pessoa. Então eu não sei, para que serviria ele ser um bom advogado e libertar um baiano da vida? Agora eu entrego de volta a pergunta para você. Você acha que ele seria mais útil ser um advogado e libertando pessoas supostamente abusadas pelo sistema policial? Se ele fosse um advogado criminalista, e eu já ouvi alguns advogados criminalistas falando absurdos, né, que eles têm que mentir na frente do juiz. Uma vez eu ouvi um cara falando que ele foi defender um cliente que deu 20 facadas à mulher, ele falou, não, fala que você deu 2 e você tomou um remédio e apagou tudo, entendeu? Tava de louco lá na frente do juiz. Então, assim, eu não sei, quer dizer, eu acho que se ele fosse um advogado criminalista honesto, talvez ele passaria a vida dando murro em ponta de faca. Mais um, porque o policial está dando murro em ponta de faca. Mas o policial, ele, como você disse, por mais que condenável que seja, ele busca uma solução final. É legal, inclusive, o duplo sentido da minha fala, né? Fazendo a ligação com os nazistas. Né? Mas ele busca uma solução final de acabar com aquele problema. Porque o cara... Né, é impossível. O cara está impossível. Eu estou tentando lidar com uma situação impossível aqui. Quando o cara queima o outro no pneu e faz isso fumando um cigarrinho e conversando com os amigos, né, o cara chegou no momento que você tranca fio o cara o resto da vida,
Ou você faz um milagre ou você mata o cara, né? Né? E eles matam. Só que o problema é que eles matam de um modo marginal ao contrato social. Na verdade, o BOP é a falência do contrato social. Eu queria dizer que era como advogado criminalista, porque ele estaria dentro do arcabouço legal, mas ele também poderia se corromper. Então, talvez seja 6 por meia dúzia. Daí voltamos para o mecanismo, né? Tem um mecanismo instituído que faz todo mundo praticamente ficar paralisado. O BOP seria uma instância última, que é um botão vermelho. Quando a pessoa está virada, você aperta o botão, ela explode, né? Daí você fala, nossa, fascista, fascista. Mas é curioso, porque não é um fascista, mesmo porque a gente tem discutido lá nazismo, a gente falou de fascismo, a gente discutiu, a pessoa dali, ela está com crenças profundas de limpeza étnica, de limpeza de algum tipo. Aí não sei se confirma, porque aí também é uma limpeza, né? Você está pegando uma pessoa horrenda que fez mal, que você entende como mal, e você está fazendo uma limpeza. Só que parece que não é bem a mesma coisa. Imagina um nazista de carteirinha que acredita verdadeiramente que o judeu é uma praga e ele está matando a pessoa, e o Capitão Nascimento matando esse negro que matou 2 pessoas no pneu botando fogo. É a mesma coisa? O do nazismo parece muito mais cruel, porque a pessoa ela está num discurso somente. O outro está vendo que o outro mata o outro e tortura assim a torta direito. Parece muito mais palpável. No meu sentido, não é a mesma coisa. É parecido. É uma limpeza de uma classe vista como feia e suja. Né? Matar o bandido da favela, né? O comandante do tráfico, e o nazista matando um judeu. Me ajuda a pensar, como você vê essas duas coisas? É a mesma coisa? Então, eu acho que o que torna elas próximas é o poder estatal por detrás disso. Entendeu? É o Estado dando aval. BOP, seguinte, vocês não precisam nem com algema para lá. Só com metralhadora e vai lá para matar. Porque o Papa vai vir aqui e não dá para a gente fazer um trabalho de conscientização. É muito rápido, ele vai chegar daqui 2 meses. Então vai lá e mata, tá bom, filho? Pode fazer invasão tarde, de manhã, à noite, madrugada, depois perder uma cajadada só. Entendeu? Você tem aval para matar. Não, mas não é bem um aval do Estado. É aval de uma facção interna dentro do Estado. Mas o Estado... O nazismo é um aval do Estado mesmo. Não, mas o BOP é um aval do Estado. Porque eles são funcionários públicos. Eles são funcionários públicos, mas se pegar o Supremo Tribunal Federal, se pegar a Corte de Justiça, se pegar os juízes e os advogados, não está avalizado. Não é bem o Estado inteiro avalizando o BOP lá matar. Tem uma tranqueira aí, não é bem a mesma, não é a mesma coisa. Eu entendo o que você quer dizer, né? Tipo assim, não é o líder do país falando, vai lá e mata, né? Não, o tipo Hitler, assim, né? E toda a cúpula cria uma sequência de leis, ordens e diretrizes, e o camarada que mata está fazendo certo, segundo toda uma compreensão de narrativa. Agora, o BOP, o que é? Mas o tem que matar escondido. Ele tem que fazer esse negócio aí escondido. Mas ele existe e é financiado pelo Estado. Entendeu? Eu entendo que ele é muito menor, não é um campo de concentração e tudo mais. Mas, assim, o Estado criou uma instituição para falar, quando o negócio ficar feio, vocês vão lá resolver. Resolver é matar. E o símbolo deles é isso, como uma bandeira pirata, sabe? Tipo, estamos chegando, minha farda é preta, meu armamento é pesado, eu vim aqui para matar. Não é a mesma coisa, mas o BOP é assim, eu diria assim, ele é um princípio disso, sabe? O que eu vejo de igual é realmente destruir uma classe. Você vê o outro como uma coisa horrenda e eu te elimino. Você é uma barata, você é uma coisa asquerosa que precisa ser eliminada. Isso eles têm em comum. Um está totalmente avalizado pelo Estado, de forma que a narrativa vai caindo e cai até um indivíduo. A pessoa que está matando lá está fazendo uma coisa certa, né? Ele volta para casa e ele se sente bem, inclusive. Agora, o policial do BOP, ele é um... O que ele é? Um escondido? Ele é uma exceção hoje. Ele é uma exceção. Ele é uma falha. Ele mata achando que ele está fazendo certo, porque ele sabe que o cara é um torturador, uma pessoa terrível,
ele tem evidências disso e ele está avalizado pelo chefe dele, mas acima do chefe dele tem todo um monte de gente que não concorda. Hipócrita. Um monte de gente meio hipócrita, muito hipócrita, extremamente hipócrita, e tem alguns que acreditam verdadeiramente. Os caras que nem como chama o personagem lá que faz o papel de esquerda e que vai defender lá os direitos humanos. Sei. O Fraga, né? O Fraga, o Fraga. Então tem. Mas o Fraga não concorda. E o Fraga é uma pessoa doutora em lei, conhecedora das leis. Então, mas é interessante isso, porque aquela coisa que eles falam, de novo, voltando para o Foucault, né? Quer dizer, é uma instituição que vigia e pune, só que para além do contrato social, né? Porque os nazistas tinham um contrato social que os judeus tinham que morrer. Aqui, o contrato social é burlado na cara dura. Eles existem ali, eles não estão escondidos. Tem um prédio do Bob na rua, eles saem com o carro, todo mundo vê. Tem pessoas, eu sou do Bob, eu trabalho lá e tal. Eles estão na folha de pagamento, no orçamento do Estado. Então, assim, eu vejo eles como esse princípio de uma validação que vai contra os valores oficiais. Agora eu tenho uma pergunta diabólica para você. Está preparado? Nossa! Tivemos 2 cenas em que um estudante aprende alguma coisa lá no Tropa de Elite, tem uma aula. Uma delas é dentro da faculdade, um debate sobre Foucault, vigiar e punir, a violência do Estado. E a outra é quando o Capitão Nascimento pega o estudante, coloca a cara dele no buraco do traficante, fala, você que financia isso aqui, é por isso que eu estou aqui. Ou seja, eu não estou aqui porque existe um Estado cruel, aí eu trabalho para as elites. Eu estou aqui porque existe uma violência social e é você que financia, porque se você não for uma maconha, não tem traficante, não tem que traficar. Então, não devia precisar estar aqui. Onde você acha que os estudantes aprenderam mais? Na faculdade ou diante do Capitão Nascimento dando essa explicação para o cara, essa aula sobre segurança pública? Nada como uma experiência direta para ensinar mais. Você ter a tua cara escafunchada no sangue do corpo do outro morto, você pode ter certeza, ele vai fazer análise muitos anos e não vai sair liso disso. Né? É uma coisa que você suca na alma do outro, sem dúvida. Né? Isso daí é... Agora, se ele aprendeu alguma coisa, daí criou um trauma nele. Agora, se ele aprendeu uma coisa que não é para ele fumar maconha, ou que ele é o provedor de todo mal, você acha que ele é o provedor de todo mal? Ele é o maconheiro que é o motor de toda essa indústria maléfica? Porque aí que eu vejo que o mecanismo é muito mais interessante. Quem é o culpado? É o policial? É o traficante? É o menino? Aí que eu tô... Por isso esse meu exaspero de ontem para hoje. O mecanismo é muito maior. O consumidor é só um elo nessa cadeia colossal de problemas. Então eu vejo muita gente, eu tenho muita gente que é vegetariana, que vive por perto de mim, eles vivem falando. Se você não comer carne, a maldade que acontece com o animal, vai acabar. Vai acabar. Você é o promotor de tudo isso. Você que fuma o cigarro é o promotor dessa indústria maléfica do cigarro, dessa indústria maléfica da morte animal, dos abatedouros, que as pessoas sofrem. Então, o menino que fuma uma maconha ali no barzinho, ele é o promotor de todo o mal. Você vê como o mecanismo é uma coisa enorme. Ele só é um elo. Aprendeu alguma lição com a cara escafunchada no sangue? Não sei, mas que ele saiu com uma marca indelével da alma dele, ele saiu. E aí, eu achei interessante que você falou que é esse olhar do policial imediatista, né? Quer dizer, ele não olha para todo esse contexto, ele olha... Não, ele é chamado para resolver um problema pontual desgraçado, impossível. Ele resolve. O mecanismo continua? Continua. Você acha que se eu parar de comer carne e advogar em prol disso, e dançar o tango, fazer a dança da chuva, e fazer um monte de escarcéu, gritar na rua, etc e tal, eu vou parar com a indústria do abatedouro, da carne animal? Sem falar as outras indústrias que geram um puto impacto ambiental também. E eu sou o culpado disso, né? Vai aparecer um fulano aqui e me diz, mas Henrique, você que comeu esse bife, né? Imagina no restaurante, a pessoa para do meu lado e me faz um baita de um discurso, assim, tipo do Capitão Nascimento. Pega a minha cara, enfia no prato, no bife, assim, e fala, você é culpado do sofrimento de tanta gente, de tantos animais, e até a atmosfera, né, a camada de ozônio é culpa sua. E na faculdade? De repente, eu comendo quieto lá no restaurante, me tornei a pior desgraça do mundo. E na faculdade? Eles aprenderam alguma coisa? Com aquele papo de Foucault, né, a negação do contrato social,
as instituições defendem as elites, todo mundo fumando maconha, a polícia é tudo fascista. Você acha que eles aprenderam alguma coisa ali? Olha, se eles aprenderam alguma coisa, eu não sei, mas pelo menos eles ouviram sobre esse tema, né? Tinha um professor meu de língua portuguesa que ele falava assim, sabe que eu peço para as pessoas fazerem redação e eles escrevem mal? Mas sabe por que eles escrevem mal? Porque eles nunca pensaram nisso. Eles nem nunca pensaram nisso. Então ele falava, então eu descobri um método que é antes de fazer uma redação, eu ponho os alunos em lugares diferentes e promovo um debate para que eles comecem a pensar no assunto. Comecem a pensar no assunto. Se eles vão entender bem, se eles vão conseguir resolver alguma coisa no mundo, só Deus sabe. Mas eles começaram a pensar. Então uma pessoa que passa por uma escola de direito, de sociologia, de filosofia, a pessoa começa a pensar no problema. Imagina uma pessoa que nem passou pela escola ali, nem para poder debater bem ou mal, fazer uma opinião rasa em cima do negócio, mas pelo menos ele ouviu. E quem nem ouviu? Tá melhor? Tá em melhores condições? O que você acha? Você que me fez a pergunta aí, o que você acha? Que esses estudantes aprenderam alguma coisa? Bom, primeiro que eles colocam, né, que eles não estudaram, né? Parece que quem fez o trabalho foi o Matias, né? Eles colocam que os caras estavam ali, tipo, várzea total, né? Foram baseados, dando risada, né? Nem prestaram atenção, né? Mas parece que, assim, que isso mais reforçou o bom mocismo deles do que propriamente fez eles pensarem, né? Tipo assim, parece que eles não absorveram o conteúdo. Tipo assim, tá, então quer dizer que a nossa instituição, é o nosso país, tem instituições que defendem a elite, mas e eu, nesse lugar? Onde eu estou? Eu vou me formar em direito, eu serei juiz, eu vou colaborar com isso, eu vou ser advogado, como é que é? Eu vou me corromper, eu vou me omitir, eu vou escolher a guerra, eu vou tentar ir para a política, fazer alguma coisa, né? Parece que não, parece que assim, foi meio protocolo, sabe? Tem que apresentar um trabalho. Dane-se, sabe? Parece que não teve seriedade, assim. Parece que ele mostrou uns caras que não estavam nem aí, né? E que o professor também estava meio, vamos ser. O professor estava lá fazendo o papel dele, mas também nada muito eloquente, sabe? Parece que o Nascimento, ele queria realmente ensinar o cara, né? Quando ele pega o cara e põe no sangue e fala, eu tô aqui por causa de você. Quem matou esse cara aqui? Ele pergunta, quem matou esse cara aqui? Foi um de vocês, o caramba. Foi você que matou esse cara aqui. Eu subo aqui para desfazer o que você faz, né? Mas você concorda com isso? Não, eu acho que é uma leitura que você falou, imediatista. É tipo assim, tem que resolver um problema. Eles estão falando maconha porque eles compraram de traficante. Uns estão os traficantes na frente dele. Logo, eles são traficantes. Se eu eliminar esse traficante, eles vão ter que comprar maconha. Então, resolve um problema. E o político que nem está ali na presença de tudo isso, que tá avalizando tudo isso e... Ganhando 46 mil reais por mês. Está enfiando combustível nesse processo para que acelere até, inclusive. Então, a coisa é muito mais complicada, né? Se eu estiver comendo no restaurante e a pessoa me escafunchar minha cara no bife e falar que eu sou culpado, né? Vamos pôr em outro lugar, porque às vezes fica mais fácil de ver. Falar que eu sou culpado de todo o abate, todo o problema da camada de ozônio, eu que sou culpado, eu vou falar para ele, bom, tudo bem, você fez um escarcéu no meu almoço, na minha vida, eu não vou esquecer de você nunca mais. Será que eu aprendi sobre a camada de ozônio? Será que eu vou parar de comer carne amanhã porque você me falou isso? Eu não sei, eu acho que não. Acho que muito provavelmente não. Isso daí só ia me dar raiva. Ia ser um transtorno imenso e eu ia lembrar disso com rancor pro resto da minha vida. Se te acontecesse isso, o que você sentiria? Você sentiria... Você aprendeu alguma coisa? Eu ia ficar puto. E só de raiva eu ia pedir outro bife. Só de raiva eu ia pedir um espetinho de coração. Matar umas 10 galinhas numa só. O mecanismo é muito maluco. Eu vou ter que agora começar a estudar e pensar mais nos mecanismos. A coisa não é tão simples. Vem com uma pergunta assim direta: é o policial? É o sistema educacional? É a burocracia? É o juiz? São os políticos? É a milícia? Quem é? Quem é? O sistema é uma complicação. A gente vem de um país colonizado por portugueses. A figura do coronel sempre existiu. O coronel está preocupado com seus valores, seus interesses pessoais. Para ele, tudo. Para ele, os amigos, tudo. Para os demais, a lei. A lei serve para os demais. Para ele, não. Né? Então, nesse sistema aí de mecanismo, as pessoas que estão em posições de poder, para eles, tudo. Para os amigos dele, para a família dele, tudo. Para os demais, a lei. E a lei é uma coisa assim cruel, que simplesmente se aplica sobre... Quem leva mais a lei em cima são os mais pobres, que estão mais na periferia desse mecanismo. Bom, vamos às notas, Francisco? Vamos. Como ele se adequa à nossa sociedade opressiva? Eu acho que 10. Eu acho, porque assim, porque ele é um filme que assim, até agora a gente viu filmes que denunciavam falando, olha,
isso é um problema. O Tropa de Elite fala, isso é um problema, mas e aí? Sabe, eu sinto que ele joga um filme que joga pra gente, tipo, e aí? Tá, um problema, mas e se não tiver o BOPE? Isso, como você falou, isso o baiano sai impune, entendeu? Sabe, e se não tivesse o BOPE para salvar aqueles policiais no começo lá do filme, depois no meio, né? Interessante, né? O filme volta àquele momento, né? E aí, né? Eles iam matar, né? Os traficantes têm mais poder de fogo que a polícia, como é que resolve o negócio, né? É um filme que eu acho que ele se adequa muito bem, porque ele não dá uma resposta, tanto que a morte do baiano no final é sem resposta, ao mesmo tempo uma violação de direitos humanos, mas ao mesmo tempo um cara que devia pagar por toda a maldade que fez, pagou. Então você fica meio sem chão no final do filme, né? Você fala, meu Deus, e agora, né? Quer dizer, valeu a pena torturar a mulher dele com um filho pequeno para chegar até o cara? Valeu a pena espancar aquele adolescente para chegar até ele? Ou, quer dizer, não deveria, mas ele saiu impune, né? Um filme que te deixa assim, uou, né? Quer dizer, até que ponto eu sou a favor dessa sociedade opressiva ou não, né? Então é um filme que me causou uma coisa que até então não tinha sido causada. 10. Eu também acho que é um exemplo perfeito de sociedade opressiva. Esse filme expôs várias situações. Eu vi gente falando que esse filme é interessante, é uma obra de arte, né? Um filme é uma Sim. obra de arte. E o José Padilha conseguiu sabiamente colocar várias situações. O próprio Capitão Nascimento tinha uma esposa, ele tinha uma vida, ele tinha filhos. Ele tinha uma questão de juízo moral, ele estava tendo problemas psicológicos por conta das ações dele. Então, não é preto no branco, né? Então, ele colocou muitas situações e cada pessoa, o Brasil mesmo, que acabou dizendo, algumas pessoas dizendo que era fascista e outras pessoas na própria sala de apresentação do cinema bateram palma ao Capitão Nascimento, que estava super certo ele fazer isso. Então, eu gostei do posicionamento do rapaz, que ele disse assim, as pessoas viram o que elas quiseram. Quem é fascista, quem gosta de tortura, avalizou, bateu palma. Quem tem todo esse olhar condescendente, complacente, acreditando no Papai Noel, ficou todo choramingando e fazendo uma apologia contra com os direitos humanos, a partir dos direitos humanos. Cada pessoa se mostrou. Esse filme é catártico. Ele, na verdade, apresenta elementos e cada um se mostra quem é. Então, a sociedade brasileira, como acabou aplaudindo o Capitão Nascimento, ela se mostrou uma sociedade como ela é, talvez fascista, com característica de direita muito forte, com característica de reacionarismo, né? Querer mesmo achar que tá certo, né? Porque você falou, pegar esse grupo e jogar de escanteio, extermina. Né? Mata. É uma sociedade que talvez não esteja entendendo o mecanismo. Uhum. Ela está com essa visão muito mais imediatista e talvez com essa visão muito mais de direita e muito mais fascista e pronto. Essa é a sociedade, ela viu assim, né? Os elementos estavam lá, cada um viu o que tinha dentro, olhou no espelho e se viu. Eu concordo com você, acho que isso já responde o quanto fez a gente pensar, né? Que eu dou 10 também, né? Eu acho que você falou, tá perfeito, porque é um filme que... Então, é isso que eu achei a genialidade do filme, que assim, eu falei no começo, o filme é uma história de formação lá, do Matias, que tem todo o arco dramático do Nascimento, que é um cara que a gente vê o dia a dia dele, mas ao mesmo tempo é uma denúncia de tudo isso, é quase que um documentário, mas ao mesmo tempo é um filme que ele abre um espaço muito grande, né? Como você quer olhar isso? É quase que uma pintura abstrata, assim, né? do que está acontecendo, sabe? O que você vê ali, né? O que isso te passa? Então, eu acho que por isso que esse filme se torna um clássico do cinema. Eu acho que esse filme é um clássico do cinema mesmo. Pau a pau com outros grandes filmes, sinceramente. Então é isso, eu dou 10 também. E como roteiro, que nota se dá pro roteiro? Eu fiquei um pouco com birra disso do filme ser um pouco vago, mas eu acho que o filme conseguiu transformar isso em algo positivo, assim, sabe? Tipo assim, o filme é sobre uma coisa, mas não é, mas é sobre a outra e tal. Mas eu acho que soube mesclar isso muito bem. Então eu dou 10 também. Eu acho que eles rejeitaram, né, a versão do filme de contar a vida do Matias, até ele virar, né, que seria quase uma tese sociológica, né? Foram para esse outro lado. Então, eu para o roteiro dou 9, não dou 10, mas para os outros dois itens eu dou 10, porque me fez para pensar para caramba e se adequa totalmente ao que a gente vem falando, né? Inclusive, a gente está ficando bom nisso, né? Porque a gente está olhando de vários ângulos. Por que 9? Porque é um filme que eu acho que não me fez ficar engajado o tempo todo. Tem filme que me põe na beira da cadeira e me põe uma cena atrás da outra e me coloca num estado de total presença, sabe? De total foco no negócio. Então, alguma coisa nesse filme não me fez isso. Então, ele não ganhou 10. Né?
para ganhar 10, o filme precisa me deixar assim totalmente pilhado, né? Que teve uma cena atrás da outra que me passou mensagens e que ganhou minha atenção. Então, ganhou 9, mas 9, tô dizendo que esse filme é fantástico, né? No roteiro, inclusive. E você aí que está assistindo a gente, o que você achou? Você achou que a gente está divulgando do lado certo? A gente está muito bobinho? A gente acredita em Papai Noel? O que você acha? Isso, expressa nos comentários, deixando seu like, compartilhando esse vídeo, fazendo ele chegar a mais pessoas para enriquecer esse debate sobre esse grande filme. Falou, pessoal. Grande abraço. Até mais. Grande abraço. Até mais.